O nosso assunto de hoje é o Evangelho no Lar. Todos aqui fazem o Evangelho no Lar? O objetivo da gente falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar é porque quem conhece a nossa casa, né, nós temos as palestras, o espaço, mas aqui na quinta-feira tem um atendimento que é específico à saúde. Então, assim, é a saúde do corpo e do espírito. Então, não dá pra gente negligenciar a parte médica, tá? Então, a gente precisa disso. E no sábado, quinzenalmente, aí, a gente tem um atendimento ali nas macas que a gente consegue bater um papo, né? E, geralmente, a orientação vai assim: faça uma leitura, faça o Evangelho no Lar, né? E, geralmente, nos retornos das pessoas, existe uma ficha com o que foi pedido para fazer, né? E geralmente se pergunta, e por vários motivos as pessoas acabam não se organizando para fazer o Evangelho, porque a gente não consegue entender o poder dessa ferramenta na nossa vida, né? E assim, Emmanuel nos diz que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E existe um livro muito lindo, escrito, psicografado por Chico Xavier, do Neio Lúcio. Esse livro, ele se chama, eu adoro recomendar livro, Jesus no Lar. Tá? Então esse livro, já conhece esse livro? Esse livro aqui, ele tem várias passagens das reuniões que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, com essa música linda aí que o Cris começou a cantar para nós, e realmente foi onde tudo começou, o Evangelho no Lar. Foi lá em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, porque era lá que Jesus se reunia com os seus discípulos e que começaram os atendimentos, né, às pessoas necessitadas. E a gente ouve, assim, a gente tem todos os relatos bíblicos, né, de tantos atendimentos que fizeram ali naquela casa. E a gente, claro, faz um parâmetro aqui, quantos atendimentos nós temos aqui no NAI, né, as buscas que se fazem. Mas, então, tem essa passagem, a fartura começa no grão. Então, assim, é uma passagem que Cineio Lúcio conta. Cineio Lúcio, assim, fazendo uma parte, eu estava brincando com as meninas que eu adoro ver livro, mas eu gosto de ver quem que é o autor, e eu gosto de ler a contracapa para saber quem ele foi, né? E o que ele tem para me trazer. Então, o Cineio Lúcio, ele esteve presente, ele já é um velho conhecido de Emmanuel. Ele conviveu com Emmanuel, está relatado o nome dele na obra 50 anos depois, porque tem a obra clássica, há 2000 anos, que conta a história de Emmanuel, quando ele foi o senador Públio Lentulus. É uma obra assim, que todo espírita tem que ler, tá? Para entender de onde vem, como é que começou tudo. E assim, 50 anos depois, é a continuidade já do senador Públio Lentulus, num outro momento de vida, de despertar, né? E ali ele conviveu com o Cineio Lúcio. E aqui nesse livro, né, eles fazem esse à parte e eles contam que Cineio Lúcio também conviveu com Chico Xavier, porque daí ele tem uma reencarnação no mesmo tempo de Chico, como o pai do Dr. Rômulo Joviano. Ele foi Arthur Joviano e ele era um educador. Então, ele fundou, né, ele trabalhou ativamente na formação de uma nova diretriz
da educação primária no início do século XX com o programa de ensino, método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e escrever. Após retornar ao mundo espiritual em 1934, o espírito Nélio Lúcio ditou diversas obras a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do catálogo da FEB Editora. Então, assim, esses espíritos que vêm pela psicografia de Chico, né, como Amélia Rodrigues também vem pela psicografia de Divaldo, eles trazem muitas histórias do tempo de Jesus, aquelas histórias que não estão contadas na Bíblia, no Evangelho, mas que estão arquivadas ali no plano espiritual e que fizeram parte da convivência, né? Então, ele relata nesse primeiro capítulo, A Fartura Começa no Grão, que povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, ele falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como proceder o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão, de outro modo não afeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem querer que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar sobre a sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disto, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, o primeiro culto, o primeiro evangelho do lar foi realizado na casa de Simão Pedro, com todas essas explicações do nosso mestre. Fazendo esse chamado para que nós possamos realmente, né, levar em consideração os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo mais próximo? É quem está do nosso lado. E geralmente quem está do nosso lado, no nosso planeta de provas e expiações, geralmente quem está do nosso lado, o próximo mais próximo, é aquele que precisa de nós e nós dele, né? Para a gente aparar as nossas arestas, né? Como Joana diz, as anfractuosidades, né? Então, sabe, é no chacoalhar no rio ali da pedra sobre a pedra que vai modelando e vai se ajustando, tirando as farpas e se acomodando, né? Então, foi assim que começou o primeiro culto do Evangelho no lar. E o que é o Evangelho no lar? Que a gente tanto pede para ser feito, para ser realizado. Porque não adianta só a gente vir numa casa de oração e estar aqui num ambiente que foi totalmente preparado para a espiritualidade, para nos acolher, com essas vibrações de energia. Nós precisamos de todos os trabalhadores da casa aqui presentes, né? E até chegar ao ponto que a gente vai entender que o maior atendimento é feito aqui nesse salão, né? Eu tinha uma amiga muito querida que ela vinha aqui de vez em quando e o pessoal falava assim: quem lá dentro? Ela não precisa. Já recebi tudo que eu vim buscar aqui, sabe? Porque enquanto a gente está aqui, está prestando atenção na palestra, nessa música deliciosa, os nossos mentores, aqueles que cuidam de nós, que endossaram essa nossa encarnação e que querem o nosso progresso, eles fazem de tudo, se esforçam de tudo, de todas as maneiras, para fazer a gente chegar aqui na casa espírita, né? E eu creio que muita gente enfrenta dificuldade para até chegar aqui, né? É um carro que estraga, é uma visita inesperada que chega, são desafios, às vezes, assim, até a gente chegar aqui. E a gente fazer a prática do Evangelho no lar, até ela se consolidar, também não é diferente. Então, surge aquela visita inesperada, né? Surge um convite para sair, acontece às vezes uma quebradeira em casa, mas a gente precisa ter essa firmeza e a determinação, porque tudo depende da nossa vontade. Tudo na vida depende da nossa vontade. E se o nosso esforço, como no Livro dos Espíritos fala, assim, o esforço é muito pequeno, mas tudo depende da nossa vontade. Então, esse culto, por que eu estou falando nisso? Porque a gente vem, a gente fica aqui e assim, não é culpar, tá? Porque a gente faz um retrocesso da própria vida, de quando a gente iniciou na doutrina espírita, apesar de que, assim, eu comecei criança, eu fui evangelizada, eu participei de mocidade espírita. Então a doutrina espírita é o que norteia a minha vida, que é muito natural para mim, né? Porque as pessoas dizem: se você não vem pelo amor, vem pela dor.
a minha escolha foi aos 13 anos, eu não tinha dor naquele tempo, né? Então, com certeza, foi pelo amor, com certeza uma bagagem já de alguma existência passada que a gente já está trazendo, né? Porque a primeira vez que eu peguei aquele livro dos Espíritos, que acho que até mandaram a minha mãe ler, e caiu na minha mão, e eu comecei a ler aquelas perguntas e respostas, falando, mas é isso mesmo, é assim que eu penso, né? Porque eu ficava naqueles devaneios, ai, mas por que eu tenho que rezar para um santo de barro que está ali? Eu não posso conversar direto com Deus? Eu pensava assim, né? Aí vem a resposta, né? A primeira pergunta, que é Deus, né? Então, é a causa primária de tudo. E ali foi fazendo sentido, né, na minha vida. E eu falei para os meus pais, você é espírita. Então vai ser espírita, né? Mas entrei na doutrina espírita, fui para o centro espírita e já comecei a dar aula de evangelização, né? Ajudar lá e tal, participar do movimento espírita, poder participar de um grupo de estudo de jovens, principalmente, né, com esse mundo aí que a gente está vivendo hoje em dia, tão virtual, tão cheio de tantos perigos. Então poder trocar ideias, porque daí a gente descobre que a gente não está sozinho. Tem outros grupos em outros locais, com jovens que pensam da mesma maneira, e isso norteia e faz uma diferença total, sabe? Porque quando eu entrei na universidade, eu achava que a universidade era uma coisa tão boa, eu fiquei tão assustada no primeiro dia que eu saí daquela faculdade, e daí me achavam careta, mas eu não estava nem aí, porque eu já tinha minha fé consolidada, né? Mas, assim, se a gente vem no centro, faz o atendimento, a gente sai numa frequência gostosa e sai com uma proposta de mudança. Aí a gente chega no lar, claro que o nosso lar é um desafio. E a gente precisa cuidar do nosso lar, né? Então, o que é o Evangelho no lar? É uma reunião familiar que ela é constituída de preces, de leituras evangélicas e comentários edificantes com base nos ensinamentos de Jesus. E por que tem que ter um dia e um horário específico no Evangelho no lar? Existe uma fraternidade no plano espiritual que atua diretamente neste trabalho, manipulando as energias e fluidos adequados nesse tratamento espiritual, porque também é um tratamento espiritual para a família, para o lar. Pelo menos, então, que tem instrução que é dada? 1 hora antes do Evangelho, evitar discussões e ideias perturbadoras. Como é que a gente evita uma discussão e uma ideia perturbadora? Como no filme do Nosso Lar, né? Pega uma aguinha lá e bochecha a aguinha. Não dá tempo, né? De ficar com a água na boca, não dá pra gente responder. Porque se te pega de uma maneira que você já está meio irritado, a primeira reação da gente é revidar, né? É falar. Falar o que está aqui na garganta e não o que está no coração, né? E a gente é movido a uma emoção de raiva, que depois que a gente soltou a palavra, a gente se arrepende e não sabe como pedir perdão, né? E às vezes as palavras soltas ao vento nem sempre tem conserto, né? Então, como no texto do Evangelho sobre a caridade, que existem várias formas de caridade, a caridade não é só aquela caridade material, do doar. E geralmente o que a gente faz é assim, eu dou daquilo que não está me servindo mais, né? Mas uma caridade muito grande é aquela que cita ali no texto evangélico, que é você saber se calar, sabe? Diante de algumas afirmações tolas, que não tem o que fazer, porque, como diz o ditado, né? Se um não quer, dois não brigam. Então a gente evitar esse tumulto, né? Preferir uma música suave, evitar rádio e televisão. O Divaldo Franco conta numa palestra dele que ele estava, não no momento lá do Evangelho, mas ele estava ouvindo uma música suave, uma música clássica. E é claro, ele tem o dom da vidência. Então ele enxergou duas senhoras distintas, né, desencarnadas no plano espiritual,
que chegaram àquele ambiente atraídas pela música, a música suave. Então, conforme a música, a gente seleciona as nossas companhias espirituais. Né? Escolher um cômodo da casa que se acomode melhor e menos sujeito a ruído. Geralmente a gente fala, faz na sala e não no quarto. Né? O quarto é o nosso ambiente ali de dormir, então passamos numa salinha à parte. E daí como é que a gente começa o Evangelho? A gente inicia fazendo uma prece de abertura. A prece que cada um faz a prece que quiser, ou faz um Pai Nosso, né? Fazer a leitura sequente de um trecho em voz alta do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou similar. Por que ou similar? Porque nós, espíritos, usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente pode abrir a Bíblia, o Novo Testamento, né? Aquela leitura que nos apraz. E nesse comentário devem tomar parte os participantes que assim o quiserem em uma conversa edificante e reflexiva. Então, depois que ali, né, fez a prece, nós abrimos o Evangelho, fizemos uma leitura, a gente pode complementar com algum livro. Aqui mostra a sequência do Fonte Viva, né, que tem o Pão Nosso, tem o Fonte Viva, tem outros livros. Esse Fonte Viva aí eu adoro, meu livro já está rasgadinho, porque e assim, olha, é um livro que ele é pequenininho de tamanho, mas grande de conteúdo. Então, uma página dessa que você abre, geralmente, né, tem algum trecho do Evangelho e daí Emmanuel comenta esse trecho, né? E ele faz muitas reflexões. Então, para quem fala, né, assim, quem já me vê aí de uma longa jornada, que estuda Joana de Ângeles, mas Emmanuel, Joana, eles falam a mesma língua. E, inclusive, os dois são responsáveis pela evangelização no Brasil, né? Então, você lê Emmanuel, você fala, nossa, é Joana falando. Se você vai ler Joana, você vai ler Emmanuel falando, tá? Então, assim, geralmente a gente pega o Evangelho, complementa com alguma leitura, para não ficar aqueles textos gigantes e cansativos, né? Porque daí, em cima daquele texto, a família pode fazer uma reflexão, cada um pode opinar de alguma maneira, olha, por que será? E assim, quando cai o texto, comentar sobre o texto lido sem apontar o dedo, né? Porque geralmente, assim, a gente está aqui assistindo a palestra, mas a gente jura que a palestra era para o meu marido que está lá em casa. Por que ele não veio? A palestra era para ele. Não, a palestra é para mim. Se eu estou aqui, eu vou escutar algo que me diga respeito. Então, na hora de ler, é claro que às vezes, né, cai aquela página que é um dedo na ferida, né? E daí a gente já pega... E a gente quer apontar o dedo para o fulano, para o Beltrano. Então não é isso. Comentar o texto, olha, se veio essa lição, o que nós temos que aprender com ela? O que diz respeito a nós? A nós, não a ele ou aquele. Né? Fazer as vibrações a todos que sofrem, né? Mentalizar todas as pessoas sofredoras, enfermos, drogados, detentos, abandonados, porque ali tem um local que está repleto de energias. Então, essa energia que está inundando o nosso lar, nós podemos compartilhar com todas as pessoas que estão em sofrimento. Então, vibrar por essas pessoas nesse momento, né? Vibrar pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, para que tenha, sabe, para que acenda, né? Assim, quando a gente faz o Evangelho, é uma luz que se acende na escuridão. Não esquecer da água. Geralmente a gente coloca ali um copinho de água para cada um, ou põe uma jarra e depois distribui a água, né? Caso haja enfermo, separar os recipientes para a pessoa, né? Fazer a prece de encerramento e agradecimento pela nossa limpeza espiritual e da nossa casa. O
ideal é que toda a família participe, o ideal, tá? O ideal. Mas caso não possa, um dos membros da família já poderia fazer. A duração de no máximo uns 30 minutos, de 15 a 30 minutos, tá? Aí eu achei essa espiritinha bem engraçadinha. Já vai começar o Evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente o meu Evangelho. Aí, olha, os espiritinhos lá, é o que ele pensa, né? Uma vez uma amiga minha saiu com um sobrinho adolescente e foi num centro espírita. E o menino, de uns 15 anos, ele tinha evidência, né? E a tia chegou com ele e falou, nossa, tá tão vazio aqui, né? Meu menininho falou assim, você que pensa, tá? Sim. Porque nós convivemos, encarnados e desencarnados, né? Então também é um momento da gente agradecer ali, sabe? Na abertura, agradecer, dizer sejam bem-vindos, né? Meus familiares desencarnados que estejam aqui, nossos mentores. E assim, pedir perdão também. A gente sempre deve pedir perdão, de alguma maneira, se houver um espírito desencarnado que a gente chama de obsessor, que aflige o meu lar, que aflige o meu caminho, né? Porque a obsessão é uma das procuras, uma das grandes procuras aqui no centro espírita, não aqui no NAR, em qualquer casa espírita, né? Muitas pessoas às vezes vão, você está com um encosto, né? Um encosto como um obsessor. E o que mais a gente quer, assim, eu vou lá no centro espírita para eu me livrar desse obsessor, né? Na ingenuidade a gente pensa assim, bom, eu vou lá no centro espírita, eu ouço uma palestra, eu tomo um passe e deixo esse camarada lá e vou embora para casa. Mas geralmente a gente volta acompanhado, porque a companhia é nossa e não no centro espírita, né? Então, na verdade, a questão obsessiva é uma parceria que nós temos com algum desafeto nosso. Que, na verdade, nós é que somos o desafeto dele, só que a gente tem a bênção do esquecimento do passado, né, nessa encarnação. E quem está no plano espiritual, nos obsediando, ele tem a noção exata da realidade. Ele sabe por que ele nos encontrou esse desafeto. E alguma coisa nós fizemos de grave para ele, sabe? Que perturba, que tira o sono, que não deixa ele ir para frente. Porque dói muito odiar, né? Ficar ali naquela energia. Eu ouvi uma vez uma palestra da Anete Guimarães. Ela está no YouTube, essa mulher é fantástica, tá? Chama Anete Guimarães. Outros e outros, nossa, tem tanto nome assim legal. Mas ela faz uma palestra falando sobre obsessão de uma maneira que faz a gente pensar. Porque ela começa assim. Imagina você, sabe qual que é a diferença nossa para o nosso obsessor? Nós temos a bênção do dia e da noite. Nós temos 24 horas. Nós temos um ciclo que nós acordamos, tomamos café, aí a gente vai trabalhar, almoça, janta, tem um hobby, vai num cinema, e daí nós temos a bênção de dormir. De pelo menos umas 6 horas aí a gente dormir. Mas um espírito que está atormentado e que está no plano espiritual e que já deixou esse corpo, ele não tem esse ciclo de 24 horas. É interminável o sofrimento. E se ele concentra aquela energia ali, fique à vontade. Ele está ali e ele fica remoendo aquilo 24 horas por dia. É como nós, que de repente o que acontece? A gente de repente, sabe assim, quando a gente está com a vida ociosa, e daí vem aquele pensamento repetitivo e vem, a gente fica pensando porque a gente não se ocupa. Então acontece dessa maneira. Então, a gente não lembra do que a gente fez, porque a gente está aqui e graças a Deus que a gente não lembra, né? A gente está tendo essa oportunidade. Mas então, assim, não custa nada a gente pedir perdão, sabe? Para os nossos desafetos.
de ver que nós estamos tendo uma nova oportunidade, que a gente quer seguir junto, né? Então isso é bom da gente dizer no nosso Evangelho. E daí Emmanuel vem e nos diz, né, que nem sempre encontrarás a colaboração precisa ao culto do Evangelho no templo familiar. Ainda assim, procura a intimidade do Mestre e sozinho, embora sintoniza-te com ele através da leitura divina. Então o que ele está dizendo? Que não tem problema, que é uma dádiva, é algo muito gostoso a gente poder ter a família da gente e fazer o Evangelho. Mas a gente não tem que depender de ter todo mundo ao nosso lado para a gente fazer o Evangelho. Começa sozinho, faz sozinho, né? Nós temos uma colega aqui que ela diz que ela lia em voz alta, ela lia, e o marido ficava no outro lado. Um belo dia ele chegou e começou a fazer com ela, sabe? De ficar ouvindo, né? Ela falar o Evangelho. E é claro, o horário e o dia são estipulados por nós. Terça-feira para mim, 8 horas da noite, é um dia bom, não tenho compromisso, porque não adianta arrumar em dias que a gente tem compromisso, né? Mas o importante é que esse dia da semana e esse horário seja o nosso horário do Evangelho no lar. Claro que a gente faz a nossa prece ao amanhecer, a gente faz a nossa prece ao dormir, mas daí tem aquele dia que é o dia que é destinado para esse Evangelho, que nós temos a comunhão com o plano espiritual, com os nossos amados que já partiram e que se preocupam conosco e que estão nessa comunhão de pensamentos, para que a gente vai mudando a vibração do nosso ambiente. Tá? Então lembre-se, 30 minutos por semana, tá? Se a gente estender o nosso tempo, em vez de 15 minutos, for 30 minutos na semana, são 2 horas por mês. 2 horas por mês dá 24 horas por ano. Somente um dia por ano é dedicado ao Evangelho no lar. É pouquinho, né? Dos 365 dias, se a gente for fazer essa conta, dá um dia no ano, porque são 30 minutos uma vez por semana. Quanto tempo nós desperdiçamos com outros programas sem objetivos nobres? Evitar atrasos ou faltas nessa reunião. Chegando visita no momento, convide para participar ou aguardar o término do trabalho, né? Porque assim, chegou visita, agora não posso fazer o Evangelho. É o meu horário. Olha, eu faço uma prece, eu te convido para fazer essa prece comigo, então me aguarda um pouquinho, meia horinha, né? Que daí a gente se encontra. Incentivar a participação das crianças, tá? Se possível, buscar a literatura infantil para o Evangelho. A minha filha, quando era pequenininha, ia fazer o Evangelho, ela pegava um violão e daí ela queria tocar o Pai Nosso. Ela se imitava. E ela ia lá, claro, aproveitava, né, do jeito dela. E também não é, porque começou com a gente que sempre vai fazer com a gente. Às vezes eles crescem e criam asas, né? Na minha casa, eu faço o Evangelho, eu escolhi o domingo, 9 horas da noite. Aí o meu marido disse que se fosse no outro dia ele faria comigo, porque domingo à noite é dia do futebol, né? Então é o futebol. Então eu já nem ligo mais, e eu sou uma que faço sozinho o Evangelho no lar, né? Cada um está num canto, mas eu nem ligo. Então eu vou lá, já pego o meu Evangelho, pego o meu fonte livre, ponho a minha aguinha. Domingo eu já fui, sentei, comecei, eu já tinha feito a prece, comecei, daqui a pouco tá meu marido chegando, sentando do meu lado, né? Eu olhei assim e falei, ué, né? Vim fazer, você sempre tá sozinha, né? Tudo bem, comecei de novo a prece, tá? Daí ele pegou o Evangelho, ele abriu, ele leu todo o trecho, depois ele pegou o fonte viva, ele leu todo o trecho. Daí eu falei assim, agora você quer fazer a prece? Não, isso aí você faz melhor que eu, entende? Porque a gente também tem uma ansiedade muito grande
a gente quer para ontem, principalmente quando a gente é novato no Espiritismo. Ai, a gente está aquela empolgação, porque eu vou fazer o Evangelho, e faz o Evangelho comigo, e de repente a pessoa não quer. O importante é não desanimar. Às vezes levam 30 anos, tá? Mas acontece, né? E é gostoso quando acontece, quando modifica. Às vezes a gente ouve ali uns conselhos, passa, você vai ver, vai mudar. Daqui a pouco, sabe, o teu afeto está do teu lado. Só que fala pra gente daqui a pouco, a gente fala, daqui 1 hora tá comigo, né? E às vezes levam 30 anos para acontecer. Mas acontece, e quando acontece, muda muita coisa. A harmonia da nossa casa, sabe? Certas tribulações que a gente passa, você olha e fala, nossa, não vai ter fim. E tem fim, se a gente perseverar. Estando em outro lugar, não deixe de fazer o Evangelho no lar. Às vezes a gente viaja, né? Está bem no dia do nosso Evangelho. Pega aquele horário, mentaliza a tua casa e faz o seu Evangelho. Às vezes, o Evangelho no lar é o único momento em que os espíritos protetores têm para intuir aos encarnados no lar. Veja só o que ele está falando. E isso não quer dizer que eles não nos intuam, mas é o único momento que a gente deixa a nossa intuição fluir e captar essas dicas aí que o plano espiritual quer dar para nós, porque a gente entra em sintonia, porque não adianta nada, né? Como é que eu vou ouvir, eu vou perceber o que os espíritos estão tentando me dizer? Olha, tenha confiança, tenha paciência, tudo vai dar certo, vai dar jeito, e eu não me coloco à disposição. Se a minha casa está uma baderna, se eu só ouço rock pauleiro ou sertanejo, né? Não que eu tenha nada, eu adoro o sertanejo, mas tem um momento da gente ouvir, né? Mas então se a gente está, sabe, só ouvindo o Jornal Nacional, o Globo News, que despejam tudo que podem na gente e depois dão boa noite com coisa que a gente consegue dormir com tanta coisa acontecendo no mundo, né? Então a gente tem que acabar vibrando pela paz. A gente ouve nesses grupos, já vê nos grupos de WhatsApp, né, o Papa pedindo para todo mundo fazer um momento ali de, sabe, pela paz mundial, para que as coisas melhorem, né? Todas as religiões aí se movimentando e pedindo para a gente vibrar amor pelo nosso país, pelo nosso planeta, porque senão nós somos mais um a entrar nessa corrente de desatino, né? Porque se as coisas estão como estão, de repente é um reboliço que está acontecendo e que faz parte dessa transição planetária, né? Disso tudo deve surgir alguma coisa boa. E olha aqui a importância. Durante a reunião não deverá haver manifestação mediúnica. Porque tem pessoas que são médiums, né? Todos nós somos médiums. Mas tem pessoas que são mais ostensivas. E daí o que acontece? De repente entra numa frequência que é fazer uma comunicação. Não é para isso o Evangelho no lar. Comunicação de espírito é dentro do centro espírita, né? Lá na reunião de desenvolvimento mediúnico. E aí, olha, eu achei interessante, tá? Esses slides não são meus, tá? Agora eu achei um jeito legal, a gente pega no slide share e compartilha. Então, esses slides estavam à disposição pela Federação Espírita Brasileira, tá? Então tem o nome do Ocimar que elaborou esses slides, mas eu achei assim tão legal o que ele fez. Então ele vai mostrar um desenho para nós, simulando de forma rudimentar os miasmas, as formas e energias deletérias que se formam nos lares em que não é feito o Evangelho no lar. Então o miasma é tudo aquilo que está grudento em nós, sabe? Aquele sentimento negativo, aquelas coisas que vão impregnando o nosso ambiente, essas formas de energias todas poluídas. Então, ele mostra uma casa, né, onde as energias estão densas e condensadas. Então, assim, uma casa bonita, elaborada, muito bem decorada, né? Mas que de repente você entra nesse ambiente, quem é mais sensitivo, às vezes sente um peso, sente uma angústia. Às vezes você entra num lar tão simples e você sente aquela harmonia, aquela coisa gostosa de estar lá,
né? Mas toda a casa pode ficar harmoniosa. Então, olha, mostrando assim uma influência negativa de espíritos invadindo a nossa casa. Tem pessoas assim que enxergam, né? Ou sentem cheiro. Sentir cheiro também não é uma coisa boa, sabe? Então, eu sinto. Eu não enxergo nada, não escuto nada, tenho um pouco de intuição e tenho muita percepção de odores, né? Então, quando é gostoso, a gente sente um perfume gostoso, mas quando a energia dá pesada, é um cheiro de esgoto muito ruim, é uma coisa bem pesada, sabe? E por quê? Porque cada um elimina aquilo que tem, né? Aquilo que pensa, aquelas formas de pensamentos e tal. E existem os espíritos intuindo e energizando o evangelho no lar. Então, assim, nós, na verdade, ali, ó, tem 4 encarnados e um monte de desencarnados, um monte de espíritos que querem o nosso bem, né, que querem o bem dessa família e que estão ali, intuindo nesse momento. Aí ele vai mostrando uma sequência, ó, da primeira semana do evangelho no lar, definido o campo de energia protetora. Então começa a se formar uma barreira protetora no nosso lar. Então assim, aqui não é a casa da mãe Joana que qualquer um entra e que faz o que bem entende, né? Não, eu estou começando a vibrar uma energia positiva na minha casa, um ambiente, para quê? Para que esse ambiente seja meu e da minha família e de mais ninguém, né? Então a gente, às vezes, a gente até fala, né, na orientação. Sentiu alguma energia que não pertence? Por favor, vai lá para o NAI, né? E peça para você ser atendido lá, né? E faz essa caridade de encaminhar para cá, onde tem condições de fazer esse atendimento. De segunda a quarta semana de Evangelho no Lar, tem um reforço energético de uma cúpula protetora, ó. Então vai ampliando a energia ali, ó, essa barreira de energia. Que na casa espírita, né, para quem enxerga e fala, tem uma barreira muito grande protegendo aqui o nosso ambiente, para não ter invasão de espíritos que estão aí, sem eira nem beira, né, como se diz, está aí vagueando sem saber nem que está assim, que está morto, né. A assistência dos espíritos no Evangelho no Lar, ajuda do plano espiritual no andamento dessa reunião. Da 5ª a 10ª semana de Evangelho no Lar, a sedimentação do campo energético, vibrações de baixo padrão diluem. Então vai diluindo, sabe? A gente vai começando a sentir uma leveza, um gosto bom de estar dentro de casa. Às vezes, pela primeira vez, a gente sente: puxa, que bom estar aqui na minha casa, né? Agora está gostoso ficar aqui. O ambiente no lar se tornando harmônico e tranquilo, né? Com a frequência do Evangelho. E ele mostra aqui que a partir da 11ª semana de Evangelho no Lar, o ambiente se modifica, as energias e eflúvios não conseguem penetrar neste espaço físico. A gente cria uma barreira que não permite mais que essas energias pesadas adentrem o nosso lar e façam a gente ficar pesado, brigando por qualquer coisa, né? A gente começa a ver daí mais paciência, mais compreensão. Aí, ó, puxa, mas por que você falou dessa maneira comigo? O que você queria dizer para mim? Né? A gente começa a ter diálogo. E a harmonia no lar, ela é conquistada rapidamente em todos os momentos. Após 20 semanas de Evangelho no Lar, o campo energético se torna insalubre para entidades de baixo padrão vibratório, né? Assim, puxa, né? Esse lugar aqui já está sem graça para mim, né? Não tem mais briga, não tem mais confusão, né? Eu não quero mais saber disso, né? Esse lugar está chato para mim, né? Para uma entidade, para um espírito que gosta da confusão, por quê? Porque se alimenta daquela energia para se satisfazer. Então, assim, essas companhias vão deixando de estar presentes no nosso lar. E
Amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Essa é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, o slogan é esse mesmo, esse coração, né? Que o objetivo é fazer mudar a sintonia do nosso lar. E assim, o trabalho mais importante do mundo é aquele feito em nosso lar, né? Que esses slides foram compilados pelo Ocimar. Não conheço o Ocimar, mas agradeço ao Ocimar, né? A gente pede permissão no SlideShare para publicar o slide, mas é muito importante, porque a mudança começa na gente. Então, se nós estamos querendo paz, nós temos que implantar a paz. E onde que é o nosso local de aprendizado? Como disse Jesus ali naquela prévia, né? Que o lar é de onde vão sair os cidadãos. São as pessoas que vão construir a nossa nação. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? E aprender a ensinar, a curvar os joelhos, a ter essa postura genuflexa, né? De se conectar com Deus. Por quê? Porque quando a gente se sente sem saída, Deus nos dá a solução. E às vezes a gente fica numa angústia tão grande e esquece de rezar, né? E quando a gente ora, o campo vibratório modifica. A nossa casa vai se modificando, as barreiras vão sendo fortalecidas e a gente começa a ter sintonia na família. E isso é super importante. E é importante para mudar, inclusive, a nós que viemos aqui, que a gente está em busca de paz, a gente busca um tratamento espiritual, mas a gente tem que estar disposto, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Faça a sua parte, né? Que daí eu te ajudarei, que o céu te ajudará. Então a mudança começa em nós. E assim, não é porque eu vou fazer o Evangelho sozinho, que a gente já sabe que a gente nunca está sozinho, né? Então, transformar aquilo ali num momento de prazer, de alegria, de modificar o campo vibratório do nosso lar. Porque quando um decide mudar, isso aí é psicologia sistêmica, né? Se você começa a mudar, o outro já vai começar. Mas por que ela está diferente, né? Por que está mais calmo? O que está fazendo com esses livros? O que está acontecendo? E daqui a pouco começa a se agregar a gente. E às vezes também um dia vem, aí a gente se anima achando que vai por sempre, né? De repente no outro dia não vem. Mas o importante é você sempre fazer. Alguém tem que vigiar pela casa, né? Então, que comecemos por nós, né? Então, assim, esse é um pedido de todas as casas espíritas para que a gente faça a nossa parte, que a gente comece a desenvolver o Evangelho no lar. São 15 a 30 minutos, não mais que isso, mas é aquele momento, como diz Joana de Ângeles, né, que a gente convida Jesus para entrar no nosso lar, para que ele chegue no nosso lar e ele fique com a gente por toda a semana, até a gente fazer de novo essa reunião da nossa família, porque a nossa oração, ela é sempre, ela é de manhã, ela é de noite. O Divaldo diz que ele ora cada vez mais, que ele reza cada vez mais, né? E ele conta que uma vez ele viu um espírito ali querendo bagunçar o grupo dele, que era um grupo que eles estavam participando de um evento lá do meio espírita, e ele olhou bem para o espírito e ele falou: eu não sei por que você está aqui, eu não te dou guarida. Eu oro, eu me cuido, eu tenho certeza que o meu pensamento está em sintonia, e eu não entendo por que você está aqui. Daí ele falou, o espírito falou para ele:
você está bem, mas a sua companhia nada bem, sabe? Então, eles procuram as brechas para nos atingir, né? E quem atinge mais a gente? Não é aquele estranho, aquele desconhecido. Aquele ali fala uma palavra que você não gosta, você ignora e vai para frente. Se você às vezes é um pouquinho pesado, você vai lá e retruca. Mas uma palavra de quem a gente ama tem o poder de nos ferir, né? Quando vem para nos magoar. Então a gente cala nessa hora para evitar a discussão, né? Porque como Joana fala, são enfermos da alma. Estão ainda enfermos. Então ela fala assim pra gente: aprende a ouvir com o terceiro ouvido, sabe? Não com esses dois que estão aqui, mas com o terceiro ouvido. Porque geralmente aquele que te agride, ele está enfermo. Ele está fazendo um pedido de socorro, né? Está querendo ali te espezinhar, porque não sabe falar de outra maneira. Então, se a gente aprender, a gente vai desenvolvendo a tolerância, a harmonia, né? E na verdade, né, como dizia a minha tia, irmã da minha mãe, ela falava: eu não gosto dos espíritos, eles são muito cordeirinhos. Porque a gente vai fazendo essa pacificação na nossa alma, que é o objetivo, né, do nosso mestre. Por quê? Porque começa no nosso núcleo familiar. Do nosso núcleo, a gente vai para a nossa comunidade. E da comunidade, a gente vai para o mundo. E quantas pessoas chegam e elas estão tão necessitadas de uma palavra, né? As pessoas estão vivendo uma solidão muito intensa. E de repente elas chegam em nós e elas começam a desabafar, a falar. E muitas vezes a gente só tem que doar os nossos ouvidos. Às vezes nem a nossa palavra. Então, assim, que a gente possa sair daqui refletindo sobre o assunto, que a gente, assim, faça esse empenho, sabe, de desenvolver o nosso evangelho no lar, mesmo que seja sozinho, tá? Mas que esse dia seja um dia que eu estabeleci, um dia que eu me comprometi. Então, assim, a minha prioridade nesse dia, nesse horário, que na verdade é uma meia hora, né? 2 horas no mês, um dia no ano inteiro, um dia que a gente está fazendo por isso. Que nós possamos retornar aos nossos lares em harmonia,